a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades. E é claro, aí, todo dia, quando começa o programa, eu recebo aqui a mensagem do nosso gerente. Então vamos ler aqui o que ele mandou. Assine banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses. Vá até a loja Claro, na rua São Pedro 514, e é importante consultar as condições para aquisição. Claro, você merece o novo. Muito bem. Beleza, estamos aí. Hoje recebendo aqui uma grande amiga, pessoa das mais conhecidas aí de Gramado, que é a Tela Tomazelli, Maristela Tomazelli, que tem feito um trabalho aí não só na parte de jornalismo, divulgação da cidade, também na área social, né, Tela? Então é um grande prazer te receber aqui, Tela. Eu que fico feliz com o teu convite, Luiz, é um prazer, assim, eu já estava pensando que tu não ia me chamar, né? Não, mas pelo amor de Deus, é que a gente vai indo, é que a gente tem muita gente, a gente vem pela faixa etária, entendi. Então nós vamos pegando lá de cima e já tivemos aqui, felizmente, né, a gente conseguiu que, né, a dona Cândida, né, Vaz Correia, 94 anos, né? Então nós tivemos aí pessoas maravilhosas, alguns, eu estou falando da dona Cândida, o seu Danilo Parmegiani, que infelizmente, pouco tempo depois que estiveram aqui, nos deixaram, mas deixaram aqui gravado uma história super bonita, né? E a intenção nossa, Tela, quando a gente começou, hoje é o programa 110, exatamente é pegar um pouco de cada um e contar a história do município, porque as pessoas, e nós temos aqui milhares e milhares de pessoas que vieram de outras regiões, mesmo os mais jovens, que não têm ideia da história de Gramado, né? E com certeza tu vai ter que contribuir muito com a gente, até porque tu tem a tua família, né? Bordim e Tomazelli são as famílias as mais tradicionais aqui em Gramado. Então, Tela, eu queria assim que tu não precisa te apresentar, então, não precisa te apresentar, aqui vamos atalhar isso para ter tempo. Na verdade, assim, contar um pouco da origem da tua família, a chegada, assim, teus avós, Bordim, parte da tua mãe, Tomazelli, enfim, um pouco da história da tua família. Tá bom, eu olho para ti, olho para lá, fica à vontade. Bom, a gente tem uma ligação, Luiz, muito grande com a família Bordim, né? Sempre teve a família Bordim por parte de mãe, que é ali da região da linha do 28, né? Pai da Serra Grande. E a gente se criou ali com os nonos, né? O pai e a mãe, na verdade, moravam aqui, eles eram econômicos ali da Sociedade Recreio Gramadense. E a gente ficava muito lá no 28 com o nono. E eu tenho uma memória muito, eu lembro, eu tinha 5 anos de idade, eu estava sempre agarrado no avental da nona, ela pegava um bacião daqueles de metal, colocava as roupas para dentro, com aquele pedaço de sabão que tirava da matança do porco, e descia potreiro abaixo, aonde tinha ali um açude, bem longe da casa, e uma pedra, que tinha então uma madeira que ela lavava, e aí depois subia esse tipo de coisa. E eventualmente a gente, ficando lá, a gente vinha para Gramado, como a gente disse, que isso é usado até hoje, né? Os colonos dizem, eu vou para Gramado. Então a gente mesclava, assim, às vezes vinha no caminhão do leite, né? Que o leite passava pelas colônias. Tu não lembra quem era o leiteiro? Eu acho que era o Wiltchen. Pode ser. Era um caminhão do Quilombo ali. Ele passava naquela região do 28, do Quilombo, então a gente saía da onde o nono morava, passava pela casa do tio Aurélio, onde tinha um moinho, o rio onde a gente tomava banho, subia, e aí
a gente vinha em cima com o nono dos tarros de leite, que ele usava aquele bornal, porque daí a gente chegava aqui no centro, ele ia na associação rural, eu ganhava um guaraná, que era a pegada do negócio, e aí o nono fazia as compras, e depois a gente pegava e descia a pé pela grutinha. Outras vezes a gente subia a cavalo. Certo. Né? E Tela, assim, como é que era o nome da tua avó, a Olga e o Pedro Bordim. Pedro Bordim, né? Pedro Bordim tem nome de rua aqui em Gramado também. Sim, tem, Augusto, né? Bordim, meu bisavô. Augusto, teu bisavô, tá aqui seria o pai do Pedro. O pai do Pedro, porque o nono, segundo a história, assim, em torno de 1800, 1824, se eu não me engano, foi que o Bisa chegou, né? O nono Pedro já nasceu aqui no Brasil, né? Mas o Bisa chegou da Itália e aí ele tem uma rua ali, tem a rua Augusto Bordim. Augusto Bordim, como o pai tem uma rua também, vereador uma das mais antigas, Augusto Bordim. Dela, e lá vamos ficar no 28, né, por enquanto. E ali o 28, na época, assim, o que tu lembra, assim, porque as nossas colônias, no passado, nós tínhamos armazéns, tínhamos moinhos, não sei, lá ali em 28 também tinha moinho, alguma sociedade. Hoje tem a da paróquia, mas tinha, eu acho, um outro clube. O que tu lembra, assim, do 28? Eu lembro, assim, do 28, na época, tinha muitas coisas, né? Até levei o Pedro Augusto, meu filho, lá esses tempos. Primeiro que tinha um paiol, e a gente brincava de piscina. Porque o que era? Eles debulhavam milho para dar para a criadagem, e a gente subia no teto do paiol e pulava, e daí tava aquela comicheira, aquele negócio, aquilo era a nossa piscina, né? Outra coisa que eu lembro, que lá no moinho do tio Aurélio, ele tinha aqueles caixotes grandes, tinha farinha de milho, farinha de trigo, e a gente tomava banho no rio, descia por ali, tinha um carreirinho, e a tia Jacomina, por volta ali das 3 da tarde, por aí, 3h30, 4 horas, que o tio tirava, o tio Aurélio tirava uma soneca, depois ia para o moinho, e ele subia, e a gente controlava. E quando ele subia, então o que a gente fazia? A gente se molhava no rio e ia e entrava dentro da farinha. Dentro da farinha para brincar, então, para brincar de fantasma. Né? Que legal. São coisas lembrança assim, bacana. O moinho tu consegue localizar assim para as pessoas que ele era bem tu descendo ali no 28 e não indo em direção, não indo à esquerda, ali na pegando família a direita, Capelletti, passa a família Capelletti. Isso. A casa do nono era mais para cima, e seguindo, quando tu tá descendo um pouco antes da ponte, era o moinho do tio Aurélio, certo, né? Que é onde eles moravam. A tia Jacomina sempre naquela máquina de costura dela, né? E ali tinha o moinho, tinha a roda d'água, enfim, da família Broilo, né? E ali era muito significativo, assim, era o nosso momento de lazer, né? Sim. E, por exemplo, ali tem famílias, até hoje ainda tem propriedades ali, algumas famílias bem tradicionais ali, né? E assim, fim de semana, tu lembra alguma coisa? O pessoal se reunia, jogava carta. Luí, o que acontece, assim, a gente tinha ao redor, a casa do nono está lá ainda, foi uma família de São Paulo que comprou, e eles mantêm a casa quase que original ainda. Então, o que era a festa? No final de semana, a casa toda tem um corrimão ao redor, então aparecia alguém para visitar, né? E naquele tempo apareceu alguém para visitar, a criança está fora, né? Deixa os adultos lá, e se tem criança e tu vai, e se as crianças visitantes te tacavam-lhe pau, tu não podia nem chorar, porque senão tu apanhava de novo, né? Porque era visita. Aí isso é uma das coisas, né, que eu me lembro, enquanto a gente estava lá, que chegava alguém para visitar, a gente comemorava muito. Outra coisa que eu me lembro, assim, quando tinha as festas ali na Capela de São Valentim, era um evento, né? Então a gente saía, mas a gente já saía com a maionese de casa, tudo. A única coisa que a gente fazia era comprar o espeto de churrasco, aquele espeto de pau, né? E aí a gente largava os talheres, tudo ali na grama, porque a gente não tinha, os avós não tinham, né, dinheiro para ficar gastando. Sim. Então o que era, a economia era para comprar o churrasco, então a gente comia todo mundo na rua. Era era um piquenique, mas assim com churrasco. Aliás, que hoje tem acontecido nas festas. Eu ia te dizer, eu tenho observado isso, as famílias que voltou. Exatamente isso. O espeto de pau, parece que a carne tem outro sabor, né? Exatamente. E eu tenho observado esses dias, eu fui
numa festa, acho que foi na Linha Nova. Ali. A Sociedade Verde lá embaixo é São Roque? Não sei onde no que São Roque também. Eu acho que foi que o pessoal estava ali também. E muita gente acampando ali, né? Dela, e teus pais estavam aqui trabalhando aqui na verdade a gente morava aqui no centro, não, né? Mas estavam trabalhando aqui, né? Então, e tu estudava já ali, tu começou, eu não me lembro, Luia, da época assim de colégio pequeno, assim, eu não tenho memória. Tu já veio direto, depois tu foi que estudou Santos Dumont, não? Santos Dumont. Santos Dumont ali. E tu lembra algum professor da época? Eu tacava terror. A Terezinha. Não, mas isso até hoje tu taca terror. Mas eu tenho tem aqueles professores, aquelas pessoas que marcam. Eu tenho um que eu odiava. Eu odiava porque ele olhava para mim e dizia assim: eu não posso entender. Ele dava matemática. Eu não posso entender que tu é irmã do Caio, burra do jeito que tu é. Eu não vou dizer nem o nome da criatura. Mas lembro isso é né? Eu lembro outro, quando a gente estudava Educação Moral e Cívica e não podia estudar, né? E tinha um professor muito audaz, ele era de Porto Alegre, ele dava Educação Moral e Cívica aqui, e aí a gente colocava um do colega ficava na porta e o professor ficava dando aquelas coisas que não podia receber de ensino. E se viesse algum professor, diretor, alguma coisa, daí ele avisava e a gente trocava o negócio. Tinha uma outra coisa que a gente fazia, não sei se tu lembra do Vitor. Sim. Vitor era Hansen, né? Infelizmente ele faleceu há pouco tempo. Isso, que era o diretor do colégio, uma pessoa muito querida, mas a gente sacaneava, porque quando a gente sabia que ele vinha, a gente enchia o negócio do lixo de papelzinho amassado e pendurava em cima da porta para quando ele abria a porta. Caía na cabeça dele. Isso era o diretor, o respeito do diretor, né? Era um tempo diferente, né? Uma turma diferente. E também isso teve um período, eu comecei a trabalhar, Luia, eu tinha acho que 11 anos de idade. Porque a gente morava ali na Piratini, bem na descida tinha uma casa de madeira ali embaixo, e eu trabalhava na Lucirene, né? Na Lucirene, onde é o Nopar hoje. Isso, exatamente, ali embaixo. Então, eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? Aí depois eu fui trabalhar na Ortopé, né? Acompanhei todo um ciclo ali na Ortopé também. E sempre trabalhando de dia e indo para a escola de noite. Mas tinha uma coisa muito interessante que existia bullying também. Só que a coisa era outra. A gente fazia, muitas vezes até, sem entender o que estava fazendo. Mas existia uma coisa muito vergonhosa, que era, mesmo de noite, tu chegar na escola com o sapato embarrado, isso me dá até... ou com guarda-chuva. Quando a gente morava ali na Baixada, não tinha asfalto ainda. Isso veio muito tempo depois. Aí o que eu fazia? Quando eu chegava ali no topo, que ia pegar a Avenida das Hortênsias, tinha um pé de hortênsia ali que já tinha mocosado um negócio de plástico, aonde eu tirava o calçado e enfiava o calçado ali, botava um limpo que eu trazia na mão e deixava o guarda-chuva ali, porque assim, era melhor tu chegar na escola ali no Santos Dumont de noite encharcado do que trazer um guarda-chuva. Eu não entendo até hoje a moral da história. Eu também não sabia. Mas existia uma galera ali, e aí tu era, como é que eu vou te dizer, tu era selecionado como se fosse uma classe social. Né? Mas tinha isso, que na realidade, hoje parece piada, mas tu morar na Piratini, na época, na Baixada, no Cantão, tinha um certo preconceito. O que eu digo, talvez a gente, como criança, estudante, não tinha esse sentimento mais... Não tinha, porque era presente. Não, mas eu digo, inconscientemente, tu levava isso aí, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, chegou uma hora, assim, porque as pessoas acham, as pessoas tratam hoje com vários termos, o jeito que tu é ignorado, não sei o quê, mas Gramado era muito preconceituoso. Não tinha, Tu sabe dela que eu, quando eu estudava aqui, o Caio foi meu colega no tempo e tal,
Aliás, tinha uma turma maravilhosa ali no Colégio Santo Dumont, e é aquele tempo que tinha assim, mais, que eu notava muito, é que, como praticamente era o primeiro grupo, segundo, que estava no segundo grau, vamos dizer assim, ou terminando o ginásio à noite e tal, vinham muitas pessoas da colônia, sim, e pessoas de Nova Petrópolis, pessoas de Canela. Sim, e, por exemplo, então o pessoal da colônia tinha as crianças, adolescentes, sei lá, com um sotaque muito forte, ou alemão, ou italiano, e isso, tipo, existia um certo preconceito. Era interessante, né? Porque, claro, daqui a pouquinho tu vê uma pessoa falando palavras erradas, vamos dizer assim, porque na casa deles falava só alemão, só italiano, né? E isso tinha muito no colégio. Inclusive, eu tive colegas que pararam de estudar, que seria hoje um bullying, né? Era bullying, mas a gente não sabia. Mas não tinha esse tratamento. Exatamente. A gente tinha que se virar. O próprio colégio tal, não tinha essa preocupação, né? Mas, Stella, assim, então... E ninguém morreu por causa disso. Não morreu, mas eu digo assim, talvez muita gente sofreu, né, sofreu na época. Eu vou te dizer que a mim fortaleceu, entendeu, Luiz? Porque eu cheguei um determinado momento, quando eu olhei a parte social de Gramado, assim, como eu olhei, quando eu entendi como é que era o sistema de Gramado, isso muito jovem, eu digo assim, bom, eu tenho que achar um caminho para me posicionar e me fazer respeitar. Claro. Né? E a minha trajetória, ela foi construída em cima disso, ela não foi construída em cima de dinheiro, porque eu nunca tive, né, de recurso financeiro nem nada. Ela foi construída em cima de posicionamento. Não, mas a família de vocês, como um todo, todos tiveram um desenvolvimento, vamos dizer assim, social, econômico, enfim, mas a gente teve, bem tranquila, né? Todo mundo batalhou, né? Talvez a gente teve boca e posicionamento, né? Nós pulamos um pouco do teu pai, seu Ivo Tomazelli, lá. Então, não sei, o teu vô, como é que tem uma história de ele tem um irmão gêmeo, né? Sim, o pai é gêmeo com o tio Wilson. Era gêmeo, né? São gêmeos, Isso. Só para depois a gente volta a partir do colégio. E aí a gente tem uma relação com os Tomazellis agora, assim, mas não tem assim a gente nunca teve na infância uma relação com a família. O pai, Luia, tu sabe que tu está no meio da política, né? O pai foi um homem da arena. Eu me criei com meu pai indo em comício do Marquesan, né? Subindo no palco ali em Taquara, tu te lembra, né? O Marquesan grande. Ele gostava de política, apaixonado político, foi vereador, né? Isso, e o pai foi um homem muito apaixonado por Gramado. O pai era muito apaixonado pela arena, pelo PP, não sei se teve outro nome depois. É o progressista de hoje, na verdade. Ele gostava muito do Pedro Bertolucci, ele gostava muito do Enoir Zorzanello, ele quase que os colocava em prioridade, né? E o pai foi secretário de obras, né? O pai foi um homem que trabalhou muito por Gramado. O pai foi uma das pessoas que ali no Joaquim Nabier, naquele segundo momento, porque o pai era pedreiro. Sim, eu ia fazer esse comentário, que a família, né, ele e o irmão dele, sim, a origem praticamente é nas pedras. A origem nas pedras. Eu lembro que ele tinha um caminhãozinho e eu entregava pedra também, né? E a família Amaral, por exemplo, que hoje é referência em pedra. Excelente. Eu acho que esse meu olhar por Gramado, Luí, eu acho que esse olhar que nossa família tem por Gramado, ela vem do meu pai. Porque o meu pai tinha um olhar muito apaixonado por Gramado. Né? Ele tinha um olhar muito cuidado e ele era um lutador por Gramado. Então eu tenho a impressão... Ele tinha paixão por tudo que ele fazia. Né? E nós somos assim, o Rock é assim, o Caio é assim, eu sou assim, né? Eu acho que a gente traz essa característica muito forte dele. E tu lembra assim, de alguma obra assim, que ele tinha? Meu pai também foi pedreiro. Ele era construtor e trabalharam muitas vezes junto, teu pai e meu pai. Casualmente Ivo também, os dois, né? E tu lembra, assim, alguma obra, assim, que marcou, assim, que tu lembra que teu pai fez? A segunda, o Lago do Joaquim Nabier, depois alguém me corrige se eu estou equivocada, mas até onde eu me
o entorno do Joaquim Nabira, aquele muro que mantém ali, ele foi feito uma vez e houve um momento em que ele, alguma parte caiu, cedeu. E aí o pai fez a recuperação disso. Tá. Né? É uma obra grande. É uma obra forte, assim, é uma memória que eu tenho muito bem. O que me lembra muito do pai, ele não é a questão de uma obra, sim, ele me lembra a forma que ele cuidava de Gramado dentro da Secretaria de Obras, mas os serviços que ele fazia, as calçadas que ele fazia, era uma coisa, tu podia botar aqui assim, para medir, que estava perfeito. Não tinha serviço ruim, né? E ele fez muitas obras. Sim, ele tinha. Que não é necessariamente uma coisa... Uau, um monumento, uma grande obra, mas ele concebeu muito o solo, a qualidade. Aliás, que o Amaral tem toda a família, né, trabalha com pedra e o trabalho deles é impecável, são os melhores. Stella, bom, nós paramos no colégio, só voltei para lembrar da família, né? Stella, assim, tu trabalhou, então tu começou no Cirene, que é uma referência para Gramado na época, Ortopé, que com certeza grande parte do pessoal está assistindo, ou passou, ou teve alguém da família que passou pela Ortopé. Eu também trabalhei muito tempo com a Ortopé, né? Mas e quando é que tu começou esse teu viés assim, para a área de comunicação, eventos? Eu comecei lá dentro da Ortopé, porque a Marta Rossi foi trabalhar lá. Sim. A Marta começou na Ortopé e eu trabalhava no departamento pessoal com o João Carlos Adam. A gente trabalhava ali, ia para Santo Chico, daí o seu Horst tinha fazenda lá também, a gente tinha. E quando a Marta Rossi foi trabalhar lá, ela é muito engraçado, porque ela foi pro andar da diretoria e eu estava lá embaixo na plebe, né? Aí... Quando a Marta foi trabalhar lá, eu fui meio que investigar o que era relações públicas, e eu adorei aquele negócio. E aí eu comecei mais ficar lá em cima do que ficar no meu departamento. Aí eu me lembro uma vez, o seu Horst para mim, e eu adorava, porque daí colocaram o elevador na Ortopé. Sim. E aquilo para mim era o máximo. E eu, né, o dia inteiro naquele elevador, ia lá com a Marta e tal. Daí, um dia o seu Horst para mim assim, o que tu tanto faz nesse elevador? Eu digo, não, é que eu estou vindo aqui, mas tu está vindo aqui para fazer o quê? Não, eu estou vindo aqui para ver o que a Marta está fazendo, mas o que tu quer com o que a Marta está fazendo? Eu digo, não, é porque eu gosto do que ela está fazendo. Aí ele disse assim, tu precisa vir de elevador, não pode vir pela escada? Eu digo, não, é que o elevador também é uma coisa nova para mim. E aí eu tanto futriquei ali no negócio que eu fui para o departamento da Marta. Legal. Né? E a Marta, e aí naquela época o Jornal de Gramado era da Ortopé com o Vinícius Bosley. Na verdade era do seu Horst, do Vinícius e do Alceu Feijó. Isso, e aí a Marta assumiu, isso. Eu acho que a gerência do Jornal de Gramado, e eu comecei fazendo coluna infantil, depois fiz coluna de moda, coluna de terra, da terra, né? E nessa coluna da terra eu comecei a me posicionar, aquele posicionamento que eu queria lá no estadual, que eu disse assim, eu vou me posicionar. Ele demorou um tempo para mim ter isso, porque eu não tinha como fazer esse posicionamento. Quando eu cheguei no Jornal de Gramado, que eu consegui uma coluna, eu digo, bom, aqui inicia o meu posicionamento. Legal. Né? Foi uma trajetória. Sim. E aí eu comecei a vender anúncio para o jornal, enfim, e aí foi que eu comecei na comunicação. Né? E aí depois veio com o Mica ali, fiz a área Sim, fiquei social, 15 anos. Você sabe que é interessante, porque na Ortopé tinha um jornalzinho. Sim, o Pezinho. Fui eu que botei o nome do jornalzinho, era Pezinho, né? É Pezinho. O Pezinho, né? A gente tinha uma coluna de fofoca, era Peral e Precipício. É verdade. Lembra? A gente colocava as fofoquinhas corria dentro da fábrica as fofocas, então a gente botava Peral e Precipício para era muito legal trabalhar no Ortopé, né? Eu acho que aquela empresa que todo mundo tem saudade, né? Quem passou. Era né? muito bom. Mas e aí no Jornal de Gramado também, fui colunista a vida toda ali também e tal. Então ali tu começou como é que tu foi parar na coluna social, vamos dizer assim? Eu fui graduando, né? Eu fui graduando, porque o que acontece? Eu ia... E aí, o que resultou? Eu precisava, nesse meu objetivo de me posicionar, de ser aceita dentro do contexto,
eu precisava começar a me relacionar com as pessoas que faziam parte desse contexto. Da sociedade. Porque eu me lembro assim, por exemplo, eu ia para um baile na Recreio, eu ia numa dessas mulheres da sociedade, que são até hoje as pessoas que me emprestavam a roupa. Porque eu não tinha nem para comprar. Mas eu ia porque eu tinha que ir. Como eu cheguei na coluna social, eu não sei. Eu sei que eu saí da coluna infantil, aí fui para a coluna da terra, e aí eu entrei, não sei como é que eu passei ali para a coluna social. E a partir dali, então, eu comecei a me posicionar, tive grandes brigas com as pessoas. O Luciano Pessim foi uma pessoa que eu amo de paixão, mas a gente somos amicíssimos, mas a gente discutia muitos pontos de vista, e aí depois eu tive uma coluna política também, aquela coluna política ficou muito pesada, daí eu saí dela, porque daí eu comecei a questionar as construções no Vale do Quilombo, né? E aí eu comecei a questionar Gramado. E aí, Lu, eu te confesso que eu acho que eu estou com 63 anos, eu acho que eu passei uns 20 anos da minha vida que eu considero que, para mim, foi muito pesado, porque eu paguei um preço muito pesado pelo meu posicionamento. Mas isso fez uma diferença em Gramado. Sim. Eu tenho ciência disso. Muita coisa tu contribuiu para melhorar, para evitar ou para travar esse tipo de coisa. E aí eu fiquei, acho que fiquei 15 anos ali na coluna social, que era uma coluna social e de sociedade, de reivindicação, Sim, uma coisa toda. Social, e aí quando eu saí, eu montei a Gramado Magazine, que na verdade era a coluna da Tela. Foi o primeiro veículo. Quantos anos faz isso, Tela? 18 anos. 18 anos. Foi o primeiro veículo de comunicação da região das Hortênsias, a Gramado Magazine. Nesse formato, com formato de... tinha um formato de coluna. Sim, né? Mas é um digital, vamos dizer assim. O digital foi o primeiro, né? Que teve, né? E aí eu cursava jornalismo, né? E faltando, eu acho que, sei lá, 2 semestres para mim concluir jornalismo, eu saí da Unicinos, entrei para a Fevale, eu fiquei sem dinheiro, mas eu sempre fiz eventos também, né? A minha vida, na verdade, foi construída em cima na parte de coordenação de eventos, que, aliás, eu sou excelente nisso, eu sou uma organizadora de evento impecável, né? É verdade. Não, aí tu tem N eventos aí que tu fez, né? E aí, quando faltou 2 semestres, eu acho, eu fiquei sem dinheiro. E aí a Fevale, tu tinha que no mínimo fazer 2 cadeiras, e eu não tinha como pagar 2 cadeiras. Daí eu parei de fazer. E aí eu olhei para a UX. E aí eu fui investigar o curso de turismo. Eu digo, gente, mas eu não quero fazer jornalismo, eu quero fazer turismo. Porque eu cheguei à conclusão que o meu olhar era um olhar para o turismo e não para o jornalismo. Só que daí eu já tinha essa bagagem, né, de fazer e do curso, e aí eu me formei. Eu sou turismóloga de formação. Eu achei que tu era jornalista. Não, eu sou turismóloga de formação. Legal. Mas eu tenho, a minha carteira de trabalho está assinada pelo Sindicato dos Jornalistas em 73, 74, Sabe que eu tenho como jornalista profissional, mas eu não concluí, eu fiz na Unicinos, depois, pelo tempo que eu tinha de coluna, de serviço e tal, eu também sou sindicalizado como jornalista. Exatamente, na carteira profissional. Sim, sou jornalista. Também, né? Claro, eu cheguei a ser sócio do Jornal de Gramado, outras coisas, mas vamos dizer assim, foi. Tela, a gente tem que correr porque o tempo vai comendo, né? Vai lá. Mas, Tela, assim, eu estou uma pessoa que realmente, nesses anos todos, tua vida toda, tu sempre viveu intensamente Gramado, né? Sim. E nesses 60 anos, tu falou de idade, tu que falou. 63. Tu viu praticamente acontecer tudo que tem hoje em Gramado, vamos dizer assim, em termos de evento, de crescimento do turismo, uma cidade que era agrícola, depois ficou muito em cima da ortopé, móveis, malhas e tal, e hoje está praticamente vivendo só do turismo, né? Então, assim, nesse período e também dentro do teu trabalho profissional, o que te marcou, assim, Natal, Festival de Cinema, Festival de Gastronomia, sei lá, todos esses eventos, o que te marcou, o que te marca muito, assim, te faz, assim, uma volta no tempo, assim,
te marcou nesse período? Do que aconteceu em Gramado, vamos dizer, nesses anos todos aí, Tela? Luia, eu gosto muito do Festival de Cinema. Eu gosto muito do Festival de Cinema. Sou uma apaixonada pelo Festival de Cinema. O que me pega em Gramado, Luia, e olha que é uma luta, e a Wallace Bertoge me dizia assim, para de lutar contra isso. É esse olhar que eu tenho, porque eu chego nos lugares, gente, não importa o que seja, eu quase que viro a prefeita da cidade. Entendeu? Porque eu chego ali na esquina, se eu vejo a coisa acontecendo, eu digo, mas por que isso? Tu questiona muito. Não, cobra. Mas isso não pode ser assim. Eu cobro, entendeu? Porque o meu olhar, ele é um olhar... as pessoas dizem, tu devia ser fiscal. É ótimo, eu seria uma ótima fiscal, né? O povo ia comer pesado comigo. Mas não é sobre isso, é sobre... Por exemplo, agora, a questão do desfile aqui no centro, assim, só para te dar um exemplo concreto. Eu fui lá no treinamento do Natal Luz, tomei pé da coisa, e digo, tá, e como é que está a comunicação do trânsito? Como é que está a comunicação disso? Como é que a pessoa sabe esse tipo de coisa? Daí o pessoal, não, a gente está vendo. Eu digo, mas está vendo quando? Aí o negócio... Aí eu fui com a assessoria de imprensa da prefeitura. O Rafael fica louco comigo. Digo, Rafael, cadê o negócio? Ah, vai ver. E aí eu digo, no outro dia, cadê? Cadê eu quero? Ah, não, porque vai... Eu digo, não, tem que ser assim, 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 tem que fazer um mapa, tem que direcionar, tem que distribuir, tem que... Por que isso? Porque a gente tem que preparar. Essa é a essência de Gramado, sabe, Luia? Eu não posso esperar um evento acontecer, eu não posso esperar um problema acontecer. Entendeu? Eu tenho que olhar que isso é do organizador de eventos também. Eu tenho que saber, bom, eu estou prospectando isso aqui, o que quando eu chegar nesse caminho, quando as pessoas vão estar aqui, qual é a demanda que eu vou ter para atender? Né? De antecipar. E aí o que antecipando a conscientização, sou uma pessoa que gosto muito dessa coisa da conscientização, tu conscientizando para as coisas, aí tu ameniza. Tu amortece os problemas que surjam de última hora. E aí eu te digo assim, ó, tá, mas o que tu ganha com isso? Mas não é uma questão de ganhar. Se eu não estou criando um problema para o poder público, se eu não estou criando um problema para mim, para o meu vizinho, para a comunidade, esse é o meu ganho. Não, e tu está sempre contribuindo, porque, na verdade, tu pensa em Gramado. Gramado. Tu não pensa em ti, tal, o quê? Tu olha o todo, né? E dentro desse, exatamente que eu antes fiz o comentário, tu acompanhou todo essa mudança que houve em Gramado, e Gramado sempre primou assim, ou por ter alguma iniciativa inédita, e o que eu acho que é uma das coisas que mais marca Gramado é a qualidade. Qualidade em quase tudo que faz. Se tu vai ver a gente é o que é por causa disso, né, então o questionamento faz parte disso. Ou seja, se tu está numa sociedade que não tem crítica, que não tem posições contrárias a algumas coisas, vai andar do jeito que quiser. E essa crítica é que é importante. Mas, Stella, assim, tu falou do Festival do Cinema, o Natal Luz, uma coisa que tu acompanhou muito, eventos também. O Natal Luz, ele não me faz feliz hoje. Não me faz feliz. Eu acredito, Luia, que tem algumas coisas que têm que ser reconceituadas dentro dos eventos de Gramado. E até li isso no plano de governo e o prefeito falou lá na coletiva. Tem que ter algum reposicionamento. Tem que reestudar, entendeu? Sim. Não dá para ficar mais do mesmo. E não é o fato, ok, o desfile vem para o centro, mas não é o fato de trocar de lugar. Tu dá, porque daqui um pouco a pessoa enjoou. É um fato novo, tu tem que criar. Tu tem que gerar. Não, tu sabe o que aconteceu quando 2001, Joãozinho 30, na verdade ia ser 15ª, sei lá, eu acho que não estava na 20ª edição, nós estamos agora na 37. Sim. Vamos dizer, 15ª por aí e tal. E foi um fato novo que mudou, ou seja, deu um salto. O Natal Luz, ele não saiu daquilo que a família Pessim criou. Ele mantém, é linda, bonita, maravilhosa, mas eu entendo que quer dizer que é um fato novo, que é o que a gente tem falado. E isso é uma coisa que o pessoal está indo atrás do Acho que a festa da colônia também tem que... Ela também pode dar uma
uma trabalhada, né? O Festival da Gastronomia esse ano foi lá para o Joaquina, ficou muito bom, né? Ficou excelente. Então, mas nós temos muitas coisas lindas em Gramado, por exemplo. A questão das flores, olha o desespero que foi com as chuvas que a gente não tinha. Tava todo mundo batendo cabeça, Lu. E qual era o desespero nosso? As flores. As flores. Olha a cidade. Tá lindo. A Secretaria de Agricultura, olha o que o Eliezer, a equipe estão fazendo. Está tudo plantado, vermelho. Não, tá lindo. É isso, né? E a gente tem a estação do outono, que é uma estação, ok, criaram um festival de outono, mas tem muito mais para fazer no outono. Na primavera, quando chega as azaleias, elas, além das hortênsias, a estação Gramado pode contemplar o plantio de azaleias barbaramente, por quê? Porque quando entra setembro, final de agosto, início de setembro, as azaleias brotam maravilhosas. Sim, é lindo. E aí, quando tu vai perdendo as azaleias, as hortênsias começam. Então, Gramado pode criar um ciclo natural. A gente não precisa necessariamente estar sempre com alguma coisa pendurada num poste. Usar mais a natureza mas dá para contemplar isso, sabe? A gente não precisa estar sempre com um vestido de festa. Pô, bota uma havaiana e um short. É verdade. Sabe? Legal isso aí. Nós começamos a conversa falando da origem da família, que é na colônia e tal. E o que tu vê assim a nível do interior de Gramado? Porque houve uma mudança grande. Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que esse interior é muito bem cuidado. Eu acho lindo. Porque outro dia eu disse, aí ficaram brabo comigo. Eu digo assim, bom, quando é que vai cuidar do povo do centro, né? Porque só cuida do interior. O interior nosso é muito bonito. É que eu faço comentário porque nós tivemos aquele período do êxodo rural, o pessoal saiu, os filhos, né? Tem tudo para a cidade arrumar um emprego. O pessoal voltou, né? Mas aí a pergunta é o seguinte, Tela. Tu acha que, e a ideia, o plano diretor tal, de tentar ir descentralizando, tentar tirar as coisas do centro. Tu acha que o caminho é em direção à colônia? Como é que tu vê Gramado assim? Que 5, 10 anos. Porque eu estou misturando um pouco o centro, colônia, exatamente porque hoje o centro está no limite, vamos dizer assim, né? O que tu acha? Assim, o que tu imagina Gramado daqui a 5 anos? Eu penso que as colônias, o circuito, né, de mobilidade que gira em torno para o lado aqui do Mato Queimado, Linha Nova, Linha Bonita, lá para o lado da Tapera, da Marconda, esses lugares aonde tem acessibilidade, né, que tem rotas, eles são lugares importantes, e é onde eu acredito que o plano diretor deva contemplar, né? Lógico, controlando esse tipo de coisa, vendo e outra coisa. Porque agora, por exemplo, com relação à Várzea Grande, Luia, mesmo com todas essas rotas que foram criadas para acessar, eu sempre digo assim que Gramado parece um ovo frito, né? Nós estamos aqui, onde a gente está agora no centro, e aí a gente tem todas essas ramificações. Só que na hora de chegar, a pessoa emboca no centro e ainda passa por Canela, né? Então eu acredito que esse lado da RS ali, que vem da Várzea Grande, a Várzea Grande daqui uns dias vai se emancipar, né? O Nestor vai sair de Gramado, vai ser prefeito da Várzea. Não, é que hoje está uma bela localidade, uma cidade, né? Uma cidade. Não, agora vai o Bom Jesus nascer ali, o Instituto Federal vai ali, aí tem o acesso ali pelo quilômetro, pelo 28. Então eu acredito que as colônias devam ser contempladas, deve ser muito bem cuidado, né? Isso a gente vê ali na descida da linha Ávila e tal. Tem que ter um gerenciamento, né, Luia? Porque não pode virar uma invasão de terra. Não. Isso até o plano diretor tem tido um cuidado, que eu acho que é super importante, né, Tela? Porque, querendo ou não, o nosso interior é lindo. Todas as regiões, tu falou. E tu vai para tudo que é lugar, ele é lindo. Então, ele é um potencial, potencial econômico para os colonos, mas é um potencial turístico. Porque as pessoas querem natureza também, né? O cara vem aqui porque tem esses hotéis, restaurantes, vai para parques, mas na verdade a natureza faz parte e o pessoal gosta, né? Tela, eu sempre faço a mesma pergunta para todos que vêm aqui.
O que tu gostaria, tu lembra do teu tempo de infância, adolescência e tal, que tu gostaria que tivesse ainda e que sumiu de Gramado? Assim, alguma coisa que te lembra, pena que não existe mais isso, como eu gostaria que tivesse, alguma coisa assim que te faz lembrar com saudade, vamos dizer assim. A essência de Gramado, Luia, porque a minha essência, a minha infância é o 28. Sim. Né? E o 28, aquela vida era uma vida de colono, né? Ela não era. Mas o que eu gostaria muito mesmo é que a gente mantivesse... E aí não é uma situação de preconceito, de quem vem de fora, disso, aquilo, aquele outro, mas que houvesse campanhas de conscientização, que eu sempre cobro todo ano, no início do ano, que houvesse uma campanha de conscientização da cultura local, do patrimônio público e do patrimônio privado. Isso pegando, o que é? Tu parte dos pedágios, vai nas escolas e vai nas empresas. Aí faz um foco disso aqui, para que a gente permaneça com Gramado na essência. Porque senão, Luia, o que vai ser Gramado daqui a 10 anos? Não vai. Daqui um pouco a tela não está. E aí a gente perdeu, a gente perdeu a essência. E outra coisa importante, que não tem ninguém fazendo... A gente tem muitos livros do passado, mas não tem, de uma determinada geração para cá, não tem essa memória registrada. Que é muito importante, que é uma memória atual, que a nossa geração não está sendo registrada. Nós estamos deixando para as futuras gerações. Aí outro dia eu fui lá no Major, no museu, aí tem um negócio lá falando disso, daquilo. Eu digo, gente, mas por que isso está aqui? Porque são pessoas que... Eu digo, não, só um pouquinho, isso aqui é um museu. Entendeu? Vocês não estão colocando a história das pessoas que construíram daí, porque não é nada contra as pessoas, mas qual é o critério, entendeu? E aí eu questionei isso, o pessoal não gostou, mas é mais ou menos isso. Mas Stella, tu sabe que isso aí é uma coisa importante estar falando, que foi um pouco do intuito desse pequeno bate-papo que eu tenho tido com o pessoal. Nós temos que manter a memória, a história. E realmente, as nossas amigas Iraci, Drexler, Sebastião, tantos outros aí historiadores, eles têm uma memória, mas nós não estamos deixando também registrado coisas atuais que vão ser de futuro. Seria alguém de pegar a nossa geração ali, tua, dos anos Caio, 60 para cá. Isso, do Luciano, essas pessoas, por exemplo, essa geração de que começou o turismo, quando Gramado entrou para chegar onde está, isso é uma história que não está sendo contada. Não. Ela passa, exatamente. Né? E eu acho que a cultura de Gramado devia se preocupar com isso. Mas isso aí é uma boa dica. Tela, estamos chegando no final aqui. Não, o papo tá bom. Deixa assim, Tela, uma mensagem para quem está nos assistindo. Nós temos gente, amigos de Gramado, de várias partes do Brasil que assiste, o pessoal daqui. Uma mensagem assim para o nosso pessoal aí. Dizer para as pessoas assim, faz o teu melhor. Né? Começa na tua casa, no teu jardim, na tua rua, na tua cidade, cuida, né? Tenha amor, né? Tenha amor pelas coisas, seja grato por Gramado, porque nós vivemos numa bolha, né? Para de te queixar e criar problema. Tem problema? Tem. Ok, vamos resolver os problemas, vamos achar, mas seja grato pelo que tem. Né, tem muita coisa boa, a gente vive numa bolha, Luia. E pedir para as pessoas procurar olhar mais o positivo. Não é ignorar o ruim, mas vamos tentar perseverar dessa forma, né? E cuidar da nossa cidade. Tela, muito obrigado aí, obrigado mesmo. Teria muita mais coisa, a gente foi passando, né, bem por cima. Vai dizer que é um prazer falar contigo e com certeza aí tu contribui muito aí, né, com Gramado. Isso todo mundo sabe, exatamente pelo teu posicionamento. Então, eu queria agradecer a todos aí, agradecer o patrocinador, Golden Lagueto Multipropriedade. Tem a mensagem aqui do meu amigo da Claro aqui, que eu vou ler ela para vocês aqui um pouquinho, mas o importante também lembrar que nessa quinta-feira está iniciando o Natal Luz, né, exatamente nesse horário aqui, e a partir então de amanhã já tem as programações e vai até dia 19 de janeiro. Então é importante
que os gramadenses também participem, assistam, tem muito espetáculo gratuito também, então é muito importante, tá, pessoal? E aqui, para finalizar, vou ler a mensagem aqui do meu gerente da Claro, né? Então, é o seguinte, assine a banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses. Vá até a loja, Claro, na Rua São Pedro 514, consulte as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Muito obrigado e até quinta que vem. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.